A paz do Senhor, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E hoje dando prosseguimento aos estudos do primeiro trimestre de 2021, aqui na classe dos adolescentes. Neste trimestre, o tema que estamos estudando é Aprendendo com as Cartas. Estamos aí estudando sobre a vida e a obra do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Na lição de número 1, a lição de semana passada, nós estudamos a respeito de sobre quem foi o homem chamado Paulo e demos aí um panorama a respeito das suas 13 cartas escritas. E hoje, na lição de número 2, nós vamos estudar a respeito de uma das suas principais cartas, a Carta aos Romanos. O título da lição de hoje é a manifestação da graça de Deus. O destaque da nossa lição, queridos, se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 15, que diz assim: Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem. Mas a graça de Deus é muito maior, e Ele dá salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Todos nós, queridos, todos nós somos descendentes da família de Adão. Todos nós descendemos de Adão. Essa hereditariedade nos garante a morte, pois todos pecamos diante de Deus por causa do pecado de Adão, por causa do pecado original no Jardim do Éden. Então todos nós colhemos o resultado do pecado de Adão, herdamos o pecado dele, a sua culpa, a sua natureza pecaminosa, e também aí ganhamos por causa disso a punição de Deus. Entretanto, por causa de Jesus, nós podemos trocar o castigo pelo perdão. E glória a Deus por isso, queridos. Cristo nos oferece a oportunidade de nascer novamente em sua família espiritual, o que nos garante a misericórdia, o perdão e a vida eterna com Jesus. Se não aceitarmos a Cristo, receberemos a morte, a herança de Adão. Mas se buscarmos a Deus pela fé, receberemos a vida por intermédio de Cristo. E a qual família você pertence? Ou a qual família você quer pertencer? A escolha é sua. Fica em suas mãos. A nossa lição aqui diz assim: não há nada melhor do que olhar para a história e ver a operação e a generosidade da graça de Deus. Além de você, ela alcançou e resgatou pessoas como Maria Madalena, Saulo de Tarso, C.S. Lewis, John Scott, Charles Colson, Gunnar e Frina Wingren, Daniel e Sarah Berg e muitos outros aí, pessoas que pregaram o Evangelho. A maravilhosa graça não faz distinção de pessoas. Não há branco ou negro, forte ou fraco, ateu ou crédulo, patrão ou empregado, culto ou ignorante, homem ou mulher, judeu ou gentil, rico ou pobre. Para a graça de Deus, o que existe são seres humanos, pecadores indesculpáveis, necessitados do amor e da misericórdia de Deus, a fim de serem salvos. Então, que tal falar sobre esse valioso presente de Deus dado a nós, a sua graça? Então, o tema da lição de hoje, queridos, é a respeito da carta aos Romanos, né? A carta, uma das cartas principais de Paulo. A epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, sem dúvida nenhuma, é uma leitura indispensável para entendermos o plano de salvação gratuita de Deus, a graça de Deus, revelada no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O tema principal da carta aos Romanos, queridos, é a revelação da justiça de Deus. Romanos é a epístola de Paulo mais longa, mais teológica e, sem dúvida nenhuma, a mais influente de todas elas. Talvez por essas razões,
foi colocada então em primeiro lugar entre as do apóstolo Paulo. É a primeira que aparece aí nas Escrituras Sagradas. Mas a respeito da Epístola aos Romanos, nós não vamos nos aprofundar muito na lição, queridos, mas vamos dar aí algumas informações relevantes e importantes a respeito dessa epístola tão importante para a vida do cristão, para que possa aí enriquecer a sua aula ou até os seus conhecimentos. Então a epístola, a respeito da Epístola aos Romanos, Martinho Lutero escreveu em certa ocasião: esta epístola é a parte principal do Novo Testamento e o mais puro evangelho que certamente merece a honra de um cristão, não apenas conhecê-la de memória, palavra por palavra, mas de também dedicar-se a ela diariamente, como alimento para a sua alma, pois ela nunca será exaustivamente lida ou entendida. E quanto mais é estudada, mais agradável se torna e melhor parece. Palavras aí de Martinho Lutero, precursor aí da Reforma Protestante. Então, estudiosos, queridos, discutiram a reivindicação de que a epístola seja a parte principal do Novo Testamento. Existem fortes razões para afirmar que os evangelhos detêm essa distinção, uma vez que eles então constituem o testemunho histórico básico de Cristo. Mas devemos concordar com a opinião de que aprende-se a conhecer o que é o Evangelho, o que é o conteúdo da fé cristã, aqui nas Epístolas aos Romanos, melhor do que em qualquer outra parte do Novo Testamento. Ao longo dos séculos, esta epístola, de uma maneira peculiar, foi capaz de dar um impulso para a renovação espiritual de muitas pessoas. Quando a igreja se desviou do Evangelho, um profundo estudo da Epístola aos Romanos, repetidamente, foi o meio pelo qual se recuperou a perda. Em um dia, para se ter uma ideia, em um dia de verão do ano 386 d.C., o brilhante Agostinho de Hipona, professor de retórica em Milão, sentou-se chorando no jardim do seu amigo Alípio. Depois de escapar das orações da sua religiosa mãe, a Dona Mônica, ele tinha ficado sob a influência do ministério do bispo Ambrósio, em Milão. Quando ele se sentou no jardim, quase convencido a romper com a sua antiga vida de pecado, ouviu então vozes de crianças que brincavam. Ele pensou ter ouvido as palavras "tole leg", que traduzindo quer dizer apanhe e leia. Apanhe e leia. Então ele, interpretando isto, essas vozes de crianças, como sendo uma voz de Deus, ele apanhou então o pergaminho que estava ao lado do seu amigo e deixou, queridos, que os seus olhos lessem as palavras. Não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Texto de Romanos, capítulo 13, versículo 13 e 14. Eu não li mais nada, conta Agostinho de Hipona. Nem era necessário, pois instantaneamente ao final destas frases, como se uma luz de serenidade tivesse entrado no meu coração, toda a escuridão da dúvida se dissipou. Palavras de Agostinho de Hipona. Então, quem pode avaliar o alcance dos efeitos sobre a igreja e sobre o mundo que teve a iluminação do coração e da mente de Agostinho de Hipona? Um grande teólogo, influente para a vida cristã. Também em novembro de 1515, Martinho Lutero, um monge agostiniano e doutor em teologia sagrada na Universidade de Wittenberg, iniciou as suas exposições sobre a Epístola aos Romanos.
Ao preparar as suas palestras, ele começou a ver mais e mais claramente o significado do Evangelho de Paulo da justificação pela fé. Certamente eu tinha ficado possuído por um incomum e ardente desejo de entender Paulo na sua epístola aos Romanos, palavras de Martinho Lutero. Apesar disso, a despeito do ardor do meu coração, eu me encontrava impedido por uma expressão no primeiro capítulo. Nele se descobre a justiça de Deus. Eu destacava esta expressão, justiça de Deus, porque de acordo com o uso e os hábitos dos doutores, eu tinha sido ensinado a entender isso filosoficamente, como significando, como eles diziam, a justiça ativa ou formal, segundo a qual Deus é justo e pune os pecadores e os injustos. Dia e noite eu tentei meditar sobre o significado dessas palavras. Então, finalmente, Deus teve misericórdia de mim e comecei a compreender que a justiça de Deus é aquela dádiva de Deus, segundo a qual vive um homem justo, ou seja, a fé. Agora eu me sentia como se tivesse renascido completamente e tivesse entrado no paraíso. Palavras de Martinho Lutero, que maravilha! E o mundo inteiro conhece as consequências desse novo discernimento de Martinho Lutero. Depois disso, ele se converteu ao protestantismo e fez aí a reforma protestante, tão importante para as nossas vidas. Mas no dia 24 de maio de 1738, John Wesley anotou no seu jornal: "À noite eu fui, muito contra a minha vontade, a uma reunião em Aldersgate Street, onde alguém estava lendo o prefácio de Lutero para a Epístola aos Romanos. Faltando uns 15 minutos para as 9, enquanto ele descrevia a mudança que Deus opera no coração por meio da fé em Cristo, que acabamos de falar, senti o meu coração estranhamente aquecido. Senti que eu realmente confiava em Cristo para a salvação. E me foi dada a certeza de que Ele tinha eliminado os meus pecados, os meus, e que Ele tinha me salvado da lei do pecado e da morte." Palavras de John Wesley. Este foi um momento em que nasceu o avivamento evangélico do século XVIII. Depois disso veio todos os acontecimentos da Rua Azusa e o início aí do movimento pentecostal. O que aconteceu aí com Agostinho, com Lutero e com John Wesley mudou o rumo da civilização ocidental. Em uma escala menor, coisas semelhantes podem acontecer conosco, se permitirmos que as palavras dessa epístola, essa tão maravilhosa carta aos Romanos, cheguem viva às nossas mentes e aos nossos corações pelo poder do Espírito Santo. Mas vamos ver agora alguns detalhes a respeito desta carta aos Romanos. Já vimos aí alguns testemunhos de vida tão importantes que começaram depois do estudo desta carta maravilhosa de Paulo aos Romanos. O lugar e a data em que ela foi escrita. Em nenhuma das outras cartas de Paulo, o lugar e a data que foi escrita estão tão claramente indicados na própria carta como no caso da carta aos Romanos. No capítulo 15, do versículo 19 ao 32, o apóstolo Paulo deixa claro que ele está se aproximando do ponto culminante do seu ministério no Oriente. Ele pregou o evangelho desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico, e prossegue dizendo que se sente ter concluído a sua missão naquela vasta região. Agora ele planeja ir à Espanha e visitar a igreja romana no caminho, uma vez que Roma já está evangelizada. Porém, antes ele precisa executar uma tarefa especial em Jerusalém.
Durante algum tempo, ele se dedicou a fazer uma coleta entre as igrejas da Macedônia e da Grécia, para os pobres santos que estavam em Jerusalém. Esta oferta agora está praticamente completa e Paulo só está esperando a oportunidade para entregá-la. Como lá em 1 aos Coríntios, capítulo 16, no versículo 3 ao 4, Paulo indica que ele planeja terminar o seu trabalho de coleta em Corinto e a partir daquela cidade em direção a Jerusalém, e como na época da escrita da segunda carta aos Coríntios, ele está executando esse plano e está a caminho de Corinto, então é razoável supor que ele escreveu a epístola aos Romanos em Corinto. Esta opinião encontra apoio no fato de a epístola ter sido entregue pela diaconisa Febe, que era de Corinto, o porto leste de Corinto. Esta então teria sido a última visita que o apóstolo fez àquela cidade, uma vez que logo depois, em Jerusalém, teve início o seu longo período de prisão, como vemos lá em Atos capítulo 20, versículo 2 e 3. A carta, então, foi ditada a um certo Tércio. Os estudiosos não conseguiram, então, estabelecer com um grau de certeza a época exata dessa última visita a Corinto. A data depende de toda a cronologia que se adote para o ministério de Paulo. A data mais antiga sugerida é entre janeiro e março de 53 d.C., e a mais tardia é entre janeiro e março do ano 59 d.C. A epístola de Paulo aos Romanos tinha um endereço certo, a comunidade cristã em Roma. Ele inicia com uma apresentação semelhante às demais epístolas que escreveu. Entretanto, como ele não conhecia a comunidade cristã em Roma, acentua suas credenciais de servo, apóstolo e escolhido de Deus, se igualando assim aos profetas do Antigo Testamento. Em sua saudação, ele argumenta que o evangelho que ele conhecera já havia sido predito pelos profetas. Na sequência, ele aborda a ação da Trindade, enfatizando a encarnação de Cristo, demonstrando a sua humanidade, bem como a sua divindade, sob a ação do Espírito Santo. Ele também defende o seu apostolado como recebido por Deus para a salvação das pessoas chamadas à obediência. Estimula também a comunidade, afirmando que eles faziam parte desse povo escolhido. Aproximadamente então 5 anos depois de escrita esta carta, o apóstolo chegou a Roma, mais tarde do que planejado e em condições que não imaginavam na época em que ele escreveu. A comunidade cristã em Roma provavelmente foi o fruto da facilidade de locomoção proporcionada pelo comércio mundial e a diáspora judaica, como os romanos que estiveram no Pentecostes, como se vê lá em Atos capítulo 2. A igreja em Roma era constituída por judeus e por gentios, sendo que estes últimos foram se tornando a maioria. Esta diferença foi mais acentuada depois do decreto do imperador Cláudio, que baniu os judeus de Roma, aproximadamente em 49 d.C., incluindo ali Áquila e Priscila. A composição da igreja pode ser percebida na lista de Romanos capítulo 16, do versículo 1 ao 5, maioria de gentios e presença feminina, 11 mulheres e 18 homens. O propósito da epístola aparentemente não tinha um único propósito. Pelo menos podemos aí destacar 4 que podem ser identificados na epístola. Primeiro, missionário. Evidente sentimento paulino de que o trabalho missionário na Ásia e na Grécia já estava completo e também tensionava levar o evangelho até a Europa. Segundo, doutrinário. A exposição de forma didática e compreensiva das verdades centrais do Evangelho,
provável deficiência devido à ausência de um líder apostólico. Terceiro, apologético, pois tinha uma argumentação sobre a justificação pela fé. Não parece ser simplesmente informativa, mas uma oposição aos judaizantes que estavam atuando na cidade. E quarto, didático, principalmente na sessão de prática geral sobre a moral e a conduta cristã, que tem por alvo ensinar, informar e iluminar, e não meramente resolver determinados problemas. O apóstolo reconhecia a situação em que estava diante de Deus, antes de conhecer a Jesus e a mudança que o Evangelho fez em sua vida, após o encontro no caminho de Damasco. Da mesma forma que os judeus e alguns judeus cristãos que não conseguiam se desvincular de forma definitiva do jugo da lei judaica. Ele havia dedicado grande parte da sua vida em defesa dessa religião e tentado impor o peso dessas doutrinas e crenças, pensando estar na direção e na vontade de Deus. Então, convicto de sua justificação pela fé e não pelas obras, ele testifica o seu amor ao Evangelho, ao ponto de afirmar: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Texto de Romanos, capítulo 1, versículo 16. No século atual, enquanto muitas pessoas estão se identificando como cristãos evangélicos para tirar vantagens, outros continuam negando a sua fé por temer as represálias sofridas. Então, queridos irmãos, faça como Paulo, defendam a bandeira do Evangelho. Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus assim permitir.